Cruzeiro de olho na Libertadores, com a manchete do time celeste. Chegando ele, repórter Emerson Pansieri. Atacante Caio Jorge deve voltar aos trabalhos normalmente hoje na Toca da Raposa, após um quadro de virose. Lateral direito William volta às atividades e mais de 52 mil confirmados no Mineirão. Bora atualizar as informações do time celeste. O William tá de volta à Toca da Raposa. Não é isso, Emerson Pansieri? Bom dia. Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O Cruzeiro hoje fechando a preparação na Toca da Raposa para esse compromisso contra o Barcelona de Guayaquil amanhã às 9:30 da noite. Confronto no Mineirão com mais de 50 mil torcedores confirmados para esse compromisso. O Cruzeiro querendo chegar às oitavas de final da competição mais importante da América do Sul. Deixa eu falar que para esse compromisso, eu não sei se ele já vai ser relacionado, mas o lateral direito William é novidade, voltando aos trabalhos aqui na Toca da Raposa. O William que postou um texto muito emocionante, né, falando da recuperação do filho dele, o Pedrinho, lá em Porto Alegre, agradecendo também o Pedro Lourenço, a diretoria do Cruzeiro, os torcedores, dizendo que vai se dedicar ainda mais por essa camisa, e ele é uma boa notícia para o técnico Arthur Jorge, já sendo opção nessa equipe do Cruzeiro. Sinceramente, para esta quinta-feira, vamos deixar a interrogação, mas é um atleta que tem essa experiência também no time celeste. Para o compromisso contra o Barcelona de Guayaquil, fica a dúvida quem vai ficar com a vaga do Gerson, já que o Gerson está suspenso, foi expulso no jogo do Boca. Será que ele vai colocar o Arroio na vaga do Gerson e mantém o Sinisterra? E aí o Kaique Kenji iria para o banco de reserva, se comparado com o jogo da Chapecoense? Essa é também uma dúvida na escalação. O Cruzeiro, que também sabe desta intertemporada na Toca da Raposa, o Cruzeiro que vai sair de férias do dia 1º de junho até o dia 21, os jogadores voltam no dia 22 de junho, pensando na Copa do Brasil, por exemplo. Cruzeiro que vai enfrentar a Chapecoense na fase oitavas de final, primeiro jogo fora de casa. Copa Libertadores da América, Grupo D, às 9:30 da noite, Mineirão lotado, mais de 52 mil torcedores do Cruzeiro, com presença assegurada no Gigante da Pampulha. Eu vou até prestar serviço ao torcedor por conta dessas informações de abertura de portão e também de esplanada, de estacionamento. Então, portões e esplanada serão abertos às 18:30. Mesma situação também do estacionamento, que você pode comprar antecipado. São horários definidos também aí como solicitação do Cruzeiro. E vamos lembrar que é confronto que vai deixar o Mineirão lotado, então todo o sistema de operação, de trânsito, polícia militar, guarda municipal, todo mundo trabalhando para que o torcedor tenha essa tranquilidade para chegar e também para deixar o Gigante da Pampulha. Deixa eu trazer então a informação relacionada a time, o que fez o técnico Arthur Jorge hoje na Toca da Raposa. Atividade já totalmente pensando no confronto contra o Barcelona de Guayaquil, e eu trazia mais cedo no Rádio Esportes, o Barcelona de Guayaquil, ele venceu no fim de semana por 2-1 o Delfim, e ele está na terceira posição do campeonato equatoriano. Muita gente dizendo, é o fiel da balança, vai ser fácil. Não vai ser. Apesar de ter o desfalque do Benedetto, o Barcelona de Guayaquil vai tentar fazer bonito para terminar a participação dele na Copa Libertadores da América de cabeça erguida. Essa é uma realidade, todo mundo sabe disso na Toca da Raposa. Então, o técnico Arthur Jorge, além dessa parte tática, dessa parte física, também cuidando do mental dos jogadores do Cruzeiro. Para o compromisso, o Caio Jorge hoje não treinou, não participou da atividade, mas foi um quadro de virose, uma infecção gastrointestinal e nada grave, é mais fácil ser contornado, não é o problema da pubalgia, não é lesão muscular, nada disso, é uma questão mais fácil, do departamento médico contornar, ali reposição de sais minerais e tudo mais, de vitaminas para que o jogador possa participar deste duelo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil. Caio Jorge não treinou, mas aí o que deixa o torcedor aliviado, que não é questão de contusão, né? Um quadro de virose, o jogador foi poupado, Romano. Tá pegando todo mundo, né? Sim. Essa mudança de clima aí acontece mesmo. É o seguinte, o Cruzeiro joga
com tranquilidade contra o Barcelona, com todo respeito ao Barcelona de Guayaquil, mas ele é o saco de pancada do grupo. Ele é o saquinho de pancada do grupo. É o Cruzeiro fazer o que ele tem feito em casa e muito bem. Ele tem que vencer esse jogo, vencendo, classifica com tranquilidade e vida que segue aí para encerrar essa fase do campeonato, né? A temporada, né? Brasileiro, porque depois vamos ter Copa do Mundo. O sorteio da Copa do Brasil e o Cruzeiro classificado para as oitavas de final vai enfrentar a Chapecoense, que deu um trabalho no fim de semana, hein? Ó, o Cruzeiro suou para ganhar da Chape. E aí o primeiro duelo vai ser na Arena Condá, em agosto, o segundo jogo vai ser no Mineirão. Então o Cruzeiro vai decidir em casa, ao lado da Nação Celeste. Mas, por exemplo, esse jogo já de mata-mata das oitavas de final, ele vai ser depois das férias, né? Férias que serão dadas para os jogadores durante o período da Copa do Mundo. Então o Cruzeiro do dia 1º de junho ao dia 21 de junho, férias, descanso. Os atletas vão desligar um pouco do futebol. Eu tenho certeza que um ou outro jogador não vai pegar férias. Por exemplo, Cássio, essa turma que está aplicada para voltar. Eu acredito que esses atletas, eles participem de treinos, de trabalhos, utilizando a infraestrutura da Toca da Raposa para recuperação. Essa é a ideia que eu tenho, conhecendo um pouco desses jogadores. No caso, o Cássio, uma possibilidade real já de voltar ali na segunda quinzena de agosto, ou seja, uma lesão que ele só retornaria em novembro para dezembro, ele poderia retornar agora em agosto. Então, é um atleta que está trabalhando sério. Mas o Cruzeiro definindo esse calendário, levando em consideração também as férias do Cruzeiro no início do ano. O Cruzeiro foi um dos times que, por conta da Copa do Brasil, teve, né, essa questão de sair um pouco mais tarde, né? O Cruzeiro foi até 15 de dezembro por conta da semifinal da Copa do Brasil. Mas agora o Cruzeiro igualando essa questão das férias para os atletas. É o Cruzeiro, então, já se articulando também para esse período de intertemporada. O Cruzeiro que conheceu o próximo adversário da Copa do Brasil, a Chapecoense, que deu um trabalho para o Cruzeiro nesse campeonato, nessa rodada do Brasileiro, né, Omar? É que tá procurando o treinador, né? Mandou o Fábio embora, né? O treinador tentou o Roger Machado aí, tá tentando buscar um treinador, porque no Campeonato Brasileiro é a lanterna. Tem 9 pontos ganhos, situação complicadíssima. Agora, a Copa do Brasil é mata-mata, né? A vantagem do Cruzeiro é que vai decidir em casa. Sim. Mas é mata-mata. E mata-mata, nesta mesma Copa do Brasil, a gente já viu aí o Remo eliminar o Bahia. Esses são os 2 jogos, né? A gente tem umas zebritas por aí. E sobre o lateral argentino que tá na mira do Cruzeiro, Pansieri. Pois é, Hugo. Inclusive tem uma matéria no nosso itatiaesporte.com.br. Racing toma decisão sobre negociação com o Cruzeiro por lateral da seleção argentina. Todo mundo sabe que é o Gabriel Rojas, o nome que o Cruzeiro trabalha no mercado para reposição do jovem Cauã Prats, que está sendo negociado para o Borussia Dortmund da Alemanha. O Cauã vai em agosto. E aí, uma apuração do nosso Lucas Barbosa, também no itatiaesporte.com.br, que a diretoria do Racing decidiu esperar o fim das atividades esportivas no semestre para analisar e responder ofertas por atletas. O time vai enfrentar o Independente Petroleiro da Bolívia nesta quarta-feira pela Sul-Americana e o Defensa e Justiça no domingo pela Copa Argentina. Além disso, também a prioridade do momento está em contratar um novo treinador, o Gustavo Costas, né? Muito tempo de Racing, ele foi demitido após eliminação na Sul-Americana. O Racing espera resolver essas questões e o que eu sei desse acordo é que o Cruzeiro fez proposta e o Cruzeiro está animado para contratar o Gabriel Rojas, jogador que tem 28 anos, jogador que tem a experiência também de Copa Libertadores, de Copa Sul-Americana, jogador que pode ajudar bastante a equipe. É o Cruzeiro com esse Gabriel Rojas sendo o nome procurado e eu apurando, né? Por exemplo, pra zaga. O Igor Júlio interessa? Interessa. O Igor Júlio Cruzeiro quer contratar? Quer. Mas pra isso vai ter que sair zagueiro.
né, vai ter que negociar zagueiro, que seja por empréstimo, que seja em definitivo, porque o Cruzeiro acha que não pode ficar também com uma folha muito inflacionada. Não adianta ter vários jogadores para a mesma posição. Isso aí inviabiliza também qualquer política, né, financeira dos clubes brasileiros. E no caso do Cruzeiro, não é diferente. Eu percebi na zona mista, eu vou chamar o Léo também, eu percebi os jogadores... Eles sentiram, não digo assim animicamente, tava todo mundo, não. Eles viram que quase o caldo entornou. Você vê o Cauã falando, você vê o Caio Jorge falando, você vê o Sinisterra falando. A turma viu que se você não tiver um nível de concentração, como disse o Fabrício, o negócio a vaga pode ir pro brejo. É o sinal de alerta ligado, né, Pansieri? E é o sinal de alerta numa oportunidade que o Cruzeiro e o torcedor não esperavam que isso fosse acontecer, né? Justamente contra o lanterna do campeonato. E na zona mista, como você bem disse, eu perguntei isso pro Cauã, por exemplo. O que acontece pro Cruzeiro, como foi contra o Goiás, um roteiro muito parecido com o jogo do Goiás. Cruzeiro, no primeiro tempo, criou chances para fazer 2, 3 gols, não fez, e aí na etapa final sofreu um sufoco que ninguém imaginava, né? Assim contra o Goiás e assim contra a Chapecoense. O Cauã falou que foi um desligue, né? Uma espécie de apagão ali naqueles minutos. O Caio Jorge também falando sobre a necessidade de manter a intensidade os 90 minutos. E, de fato, é muito importante que o Cruzeiro reestabeleça essa tranquilidade, né? Ao longo dos 90 minutos, porque não adianta só 45 minutos excelentes e se no segundo tempo o nível de concentração baixar, e também precisa de ter mais eficácia, né? Mais eficiência. Não é de hoje que o Cruzeiro vem esbarrando aí em chances perdidas, o Sinisterra, o Caio Jorge, alguns outros jogadores. E aí o Fabrício trouxe um exemplo interessante de Copa do Brasil, que de fato é diferente de um campeonato brasileiro. E a gente pode recorrer à história. Em 2017, Cruzeiro e Chapecoense se enfrentaram nas oitavas de final. Jogo de ida 1-0 para o Cruzeiro aqui no Mineirão. Aquela Chape logo depois do acidente, inclusive quem estava lá era o Fabrício Bruno, tinha sido emprestado pelo Cruzeiro. Mas no jogo de ida o Cruzeiro vence por 1-0, gol do Raniel. Faz o primeiro gol com 2 minutos de jogo, não abre vantagem, não faz 2-3-0, teve oportunidade, não fez. E aí no jogo de volta foi um Deus nos acuda lá na Arena Condá. Não sei se o Pansieri estava nesse jogo, mas foi um jogo que deu muita confusão. O Cruzeiro quase foi eliminado para a Chapecoense, segurou um 0-0 e passou. Esse jogo, na verdade, eu já estava na casa, mas eu não estava lá, né? Eu não estava lá, eu não era o setorista do Cruzeiro. Mas você se recorda do bafafá que deu, né? Wagner Mancini e todo mundo. Se eu não me engano, eu estava nesse jogo, mas no tubo. Eu estava fazendo um jogo aqui do estúdio. E realmente... Eu lembro o Fábio lá. O Mano Menezes, Léo, Reinaldo. Pau quebrou. Ô Patrus, para esse duelo contra o Boca, para esse duelo contra a Chapecoense, por exemplo, esse duelo contra o Barcelona, melhor dizendo, confronto de Libertadores e vale vaga nas oitavas. Esse duelo contra a Chapecoense das oitavas é um jogo diferente do brasileiro. Mas mostra que esse nível de comprometimento precisa estar sempre alto, né? Não pode dar um vacilo, porque senão a casa cai. Não pode vacilar de jeito nenhum, Pansieri, porque... E o jogo agora é outra competição, é outro jogo, mas fica o aprendizado. Eu tenho falado muito isso, que é o seguinte, gente, não dá para vacilar. Eu também estava lá nesse jogo contra a Chapecoense domingo, Fabrício. Nossa Senhora, teve um momento ali que eu falei, meu Deus, eu não paro de suar. Tava eu com as minhas cabulosinhas lá, as 2 filhas, com a esposa, e a gente tá assim, o que tá acontecendo? Não é possível, não dá para brincar com um jogo desse, né? O jogo na mão, o Cruzeiro ali começou meio displicente no primeiro tempo, veio o gol, e aí depois, no segundo tempo, o segundo gol, o Cruzeiro dormiu, né? Não pode perder gol, o Lucas falou bem também. Não dá para perder tantos gols assim. O Kenji teve uma chance no primeiro tempo, faltou um pouquinho de tranquilidade. O próprio Caio Jorge, de frente para o gol, teve a chance. Mas aí fica esse aprendizado até para o jogo agora da Libertadores. O seguinte, Cruzeiro, pilhadaço o tempo inteiro. Porque senão, os caras vão chegar aqui, né, Fabrício? Vão jogar por uma bola. Vão ficar ali recuados jogando no erro do Cruzeiro. Então o Cruzeiro agora fica essa lição, fica o aprendizado. Não tem jogo fácil. E, claro, depois, lá em agosto, aí nós vamos pensar na Chapecoense e tirar essas lições do Brasileirão, porque não dá para vacilar, não.
Fala aí, pessoal, finalizando aqui mais um vídeo do canal. Obrigado a todos aí que acompanhou o vídeo até aqui, tá? Curtiu o vídeo, já peço aí o like de vocês, tá bom? Antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando aqui, deixa aquele convite para estar se inscrevendo aí no canal, você que é cruzeirense, tá bom? Tá no lugar certo. O YouTube indicou esse canal para você porque você é cruzeirense, então não perca tempo, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para tu não perder nada e dá aquela força pro canal deixando seu like, é muito importante pro canal o seu like, tá bom? Fique à vontade aí para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, em relação a Chapecoense na Copa do Brasil, tá? E essa decisão aí contra o Barcelona. Peço a vocês também que, né, convido, na verdade, a vocês a olharem os vídeos anteriores para vocês estarem confirmando aí que esse canal só traz notícia do Cruzeiro, tá? E possa ser que vocês encontrem também notícias que vocês não tenham assistido e assim se atualizando aqui no canal. E a gente fica muito feliz realizando isso para vocês, tá bom? Então, fique à vontade, tá? Esse canal aqui foi criado para atender toda a torcida do Cruzeiro, tá bom? Tem notícia aqui todos os dias para vocês. E quero agradecer a vocês aí a preferência que estão dando no canal, tá? Muito obrigado mesmo. Então, ficaremos atentos aí a qualquer notícia que sair, a gente já coloca aqui no canal para vocês se atualizarem, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, pessoal!